Eu acredito que esse seja um dos piores, um dos maiores causadores de danos pro cabelo. Sabe quando o sujeito tá mentindo pra você e você sabe que o sujeito tá mentindo e o cara... Mas as mentiras da internet em relação ao cabelo não são mentiras deslavadas. São grandes mentiras, mas elas são muito bem arquitetadas. Então, o que eles fazem? Colocam um pouquinho de verdade, porque alguém tá lucrando com aquilo. E aí, mulherada, mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde do cabelo. Muito obrigado por acompanhar aí os nossos conteúdos. Eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos começando com uma longa caminhada. A gente sabe que é muito difícil falar sobre saúde do cabelo hoje em dia com a quantidade de propostas que a gente tem. Mas a gente não vai desistir, nós vamos continuar aqui e hoje eu vou trazer um assunto muito importante para vocês, que é os 10 erros mais comuns que acabam com a saúde do seu cabelo, ou que te impede de conquistar um cabelo saudável. Então, se você quer saber quais são esses erros, você acompanha até o final. A gente sempre cai em alguma coisa. Nosso assunto aqui é saúde do cabelo. Meu nome é Samuel Kelton. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. E vamos lá. Se vocês conseguirem identificar alguns desses erros, existem uns que são mais graves do que os outros, vocês vão saber ao decorrer desse vídeo. Eu acredito que se vocês conseguirem resolver esses 10 erros, se você conseguir afastar de você esses 10 erros, com certeza você vai conseguir conquistar o seu cabelo saudável. O primeiro erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem é fazerem uso de fontes de calor em excesso. Eu vou listar a chapinha como sendo o principal. O Babyliss, ele é um instrumento que nem todo mundo sabe usar, as pessoas não sentem confortáveis para usar pela complexidade, né? Então nem todo mundo acaba comprando um Babyliss, mas a chapinha é o item mais comum da pessoa usar. Por quê? Apenas a parte central dela é que esquenta. E as pessoas têm medo de se queimar com o Babyliss, então a maioria opta por não adquirir o Babyliss. E é nesse ponto onde nós encontramos os maiores problemas, né? As pessoas, elas fazem uso da chapinha por diversos motivos, né? A gente acabou que culturalmente nos últimos 25 anos aí, desde que a chapinha chegou aqui no Brasil, chegou para mudar toda a história, né? Chegou para realmente atualizar, né, as definições de rotina, né, de cuidado de cabelo. As pessoas incluíram a chapinha como que se fosse algo que fosse ajudar. Na verdade, é chapinha em tudo. Hoje em dia é chapinha para você fazer a franja. Tem muita gente que não sai de casa se ela não passar uma chapinha na franja. Resultado, as franjas sempre muito detonadas, porque quando a pessoa faz a chapinha, ela faz para diminuir, alisar e diminuir completamente o volume. E agora surgiu uma nova modalidade. A chapinha agora é um alisador, mas ele é usado para enrolar, né? Eu não digo na mão de um penteador quando você vai fazer de vez em quando, uma formatura, um casamento, uma situação muito especial, onde o penteador ele vai conseguir fazer um trabalho mais específico ali, ele vai aplicar um protetor térmico adequado, profissional. Tirando essas exceções, você fazer uso diário, quase que diário, semanal da chapinha, você com certeza consegue colocar ela no mesmo patamar de químicas muito agressivas, né? Então eu considero esse erro um dos mais nocivos para o cabelo, né? As pessoas que fazem uso da chapinha, a maioria não percebem o problema que elas estão arrumando. E aí, quando o cabelo começa a apresentar essas falhas, elas atribuem esses problemas a outras questões. Ah, é o shampoo. É porque o clima tá muito assim, é a água que eu tô usando, que não tá legal. Menos a chapinha, porque as pessoas, né, na verdade, fazem uma defesa, né? São os advogados da chapinha. Eu tenho 3 chapinhas no meu arsenal de produtos, né? Eu recentemente ganhei uma chapinha top lá de uma portuguesa, uma cliente que me deu lá, que veio de Portugal e me deu, e eu gostei muito da chapinha, realmente muito, muito legal. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, se eu usei ela em 2019 2 vezes, foi muito. E olha que eu sou cabeleireiro, trabalho todos os dias, praticamente em ocasião nenhuma eu consigo usar. Essa pessoa realmente me pedir muito, mas se eu evito é porque eu sei do mal que causa. Esse é um dos principais motivos pelo qual a pessoa não consegue ter um cabelo legal, porque muitas vezes ela detona o cabelo na chapinha. Existem outros excessos de fonte de calor, secador demais, por exemplo, temperatura inadequada, e Babyliss também, né? Existem hoje também uma grande variedade de Babyliss, mas a chapinha, para mim, ela consegue ainda ser o grande problema, né? Eu sempre falo para as pessoas que têm secador para usarem no morno, evitarem colocar muito quente, principalmente se ela não for cacheada e não for fazer o uso do difusor, porque aí você inverte um pouco isso.
né? Já que quando você coloca o difusor, a temperatura ela diminui um pouco, né? Então existem diversas variações, né? Mas o fato é que fonte de calor em excesso danifica o cabelo. O segundo erro, mais comum, eu acredito que esse seja um dos piores, eu acredito que um dos maiores causadores de danos para o cabelo, é um dos erros que mais impede você de conquistar o seu cabelo saudável, de ter o seu cabelo saudável, porque é um dos erros que mais destrói o seu cabelo. É o excesso de químicas e processos no cabelo. Isso é uma coisa que eu tenho tentado lutar contra isso daí. É mostrar para as pessoas que ela pode ter um cabelo muito bonito sem precisar recorrer a esses métodos. E principalmente, eu acredito que o exagero, o excesso é que é pior, né? Agora, por que isso é tão ruim? Por que eu bato tanto nessa tecla da questão das químicas? Que os prazos sejam respeitados, que não haja excesso nas aplicações, porque esse é o meu dia a dia. É os serviços que eu mais sou procurado para fazer, e olha que eu sou o cara que menos faço esse serviço, mas as pessoas ainda assim, elas veem os cabelos lá bonitos lá no Instagram e acham que de repente aquilo tá bonito porque eu faço química, né, e me procuram. Mas eu vou dizer para vocês o que eu considero os principais problemas, né, da prática do abuso de processos químicos no cabelo. Em primeiro lugar é que ele vicia. Ele vicia, você se acostuma com aquilo. E por que ele vicia? Porque ele altera a percepção, ele altera o olhar que você tem sobre a sua própria imagem. Você acostuma a se ver, por exemplo, com cabelo sem volume. Muitas vezes, quando o seu cabelo é volumoso, aí você faz o processo para tirar o volume, porque um dia, por algum motivo, por alguma coisa que você aprendeu, algum padrão que se estabeleceu e que você viu e que você passou a enxergar e acreditar naquilo como sendo verdade, você acha que de repente você tem um cabelo muito volumoso e acha que o volume do seu cabelo é um problema, e aí você começa a fazer esses processos para tirar o volume do seu cabelo. A pessoa que fez progressiva por muitos anos, a menos que a gente consiga conscientizá-la do que aconteceu, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer com que essa pessoa tenha uma percepção real de fato do que ela é. Eu vejo muita gente, olha, eu vejo muito isso, a pessoa chegar no salão com um cabelo lindíssimo e falar assim, o meu cabelo está horrível porque ele está com volume. Às vezes aquele volume deixa o cabelo da pessoa maravilhoso, mas ela tem uma percepção, ela se acostumou, ela viciou, né, a sua percepção a se ver com aquele cabelo sem volume nenhum, né, esticado. E isso... gente, isso é uma das coisas que mais detona, porque você começa a se incomodar já no segundo mês. No terceiro mês você não está suportando. O que vai acontecer? Você não vai respeitar o prazo. E aí você vai fazer várias aplicações até esse cabelo perder densidade, perder massa, perder volume, perder tudo. E aí quando você vai se dar conta de que seu cabelo era muito mais bonito quando ele estava inteiro, você já não consegue mais deixar ele natural. Por quê? Porque ele está muito pouquinho, a densidade dele diminui bastante nas pontas, no comprimento, e só a raiz fica alta. Aí o que você vai querer fazer? Vai querer baixar a raiz. Normalmente, as pessoas que optam por essa escolha, elas têm muita dificuldade, normalmente nunca estão satisfeitas com o cabelo. Essas pessoas são as que eu mais faço de tudo para ajudar a conseguirem sair, porque eu sempre digo, gente, é aqui, o lance tá aqui. Tá na percepção que você tem, tá nas sensações que você tem. Nem sempre o problema tá no cabelo. E aí eu tento mostrar isso pra pessoa, conscientizar, a gente começa a investigar, eu começo a falar de onde vem os padrões, por que a pessoa começou a acreditar naquilo, e às vezes ela consegue identificar algumas coisas que aconteceram na vida dela e ela começa a entender tudo. Quando essa ficha cai, aí a pessoa ela realmente começa a mudar, né? Então esse eu considero um dos maiores erros que você pode fazer, que você pode cometer, que vão te impedir de você conquistar um cabelo saudável, um cabelo bonito. O terceiro erro, eu poderia falar muito também sobre ele, esse lance de prender o cabelo. Poxa, Samuel, mas eu trabalho, eu sou, sei lá, eu sou chefe de cozinha, eu tenho que prender ele para poder trabalhar, sei lá, sou enfermeira, enfim. Quando a questão é trabalho, não tem o que fazer, né, gente? Você vai ter que prender. Agora, o problema é quando não é trabalho. Porque quando a questão é trabalho, depois que você terminou o seu expediente, o que você vai fazer? Você solta o seu cabelo, você faz a higienização daquele cabelo, você lava, você aplica, faz a sua rotina, normalmente está tudo muito bem. O problema é quando você prende por hábito. Quando você prende por hábito,
É muito complicado. Por quê? Porque você não solta nunca. Você não consegue, mais uma vez, você tem aquela percepção alterada, você não consegue ficar de cabelo solto, né? Você vai utilizar das maiores desculpas que você tiver, mas o fato é que você vai estar habituado, você acostumou a ver o seu cabelo preso, até a sua imagem, você acostumou se olhar no espelho e você tá com o cabelo assim esticadão assim, ó, na cabeça. Se tiver um frizz aqui, um cabelinho puxado aqui, nossa, isso já altera o seu humor completamente, né? Muita gente inclusive associa, né, os dois erros, né? Alisa e prende. Aí, meu amigo, aí é fim de carreira, o cabelo vai para as cucuia mesmo, ele fica muito aquém do potencial que ele tem, né? Porque eu acho, gente, eu consigo enxergar beleza em todos os cabelos que eu vejo. Todo cabelo que eu pego, eu vejo que ele tem um potencial. Embora a beleza seja um conceito muito relativo, eu acredito que todo cabelo que eu consigo pegar, consigo colocar a mão, eu acabo conseguindo deixar ele mais bonito. Eu acabo mostrando normalmente para a pessoa que está ali que o cabelo dela tem condições de ser muito mais bonito do que o que ele é, né? E quando esses dois erros aí se fundem, fica muito difícil. E aí você começa a ter essa percepção e você não se vê mais de um outro jeito. Então, quando você prender o cabelo, você prende por hábito, quando é um hábito, você esquece de soltar. Isso muda a forma com que ele nasce, né? Isso muda o jeito com que ele nasce. Se você faz uma pressão mecânica, você puxa, né, o bulbo capilar para um lado, aqui você puxa para cá, aqui no meio ele costuma ficar bem estranho. E aí quando você solta, você não se vê, não se enxerga com aquele cabelo solto e você começa a achar um monte de defeito porque, na verdade, você quebrou ele todinho, detonou ele todo para manter ele preso e aí você não consegue ver ele solto. Então, isso vira uma bola de neve e aí você nunca consegue se libertar desse hábito. Então, prender um cabelo é um hábito muito perigoso e, com certeza, um grande erro que impede de você de ter um cabelo bem legal. Há algum tempo eu fiz um vídeo falando sobre os 10 mitos. Tem muita gente que acredita que cortar o cabelo faz com que o cabelo cresça mais rápido. Isso é um mito, na verdade. Inclusive, foi um dos mitos citados. Porém, gente, se você não cortar o seu cabelo, você não consegue alinhar a base do seu cabelo. E se ele tiver ressecado, se ele tiver poroso, ele começa a quebrar e você nunca vê o crescimento desse cabelo. Porque a base dele não está alinhada. Então, você cortar o cabelo, evidentemente, não vai fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido. Mas você não cortar por esse motivo é um erro. Você precisa fazer o corte do seu cabelo periodicamente. Eu não falo que você tem que cortar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Isso que vai dizer o seu cabelo, a necessidade do seu cabelo. A ponta está ressecada, a ponta está quebrada, a ponta está desalinhada, você está sem base na ponta ali, perdeu densidade, perdeu massa, tem que cortar. Não tem jeito. Enquanto você não conseguir alinhar aquela base, ele começa a criar, ele fica com atrito ali entre um fio e outro, e ele começa a quebrar e você começa a não ver esse crescimento, e ele acaba não ficando muito bonito. O que você vai fazer para resolver o problema? Você vai lá e faz uma bendita de uma progressiva. Começa a descobrir um santo para cobrir outro e vice-versa. Então, acredito que esse é um dos erros muito comum, é o quarto erro, que é insistir em manter o cabelo longo mesmo quando ele está com a ponta estragada. Gente, esse erro, o quinto erro, que é o erro que eu vou falar agora, eu tenho percebido ele, apesar de ter 20 anos de carreira, eu tenho percebido ele há pouco tempo, eu vou dizer assim, de uns 3 anos para cá. Porque eu comecei a encarar esse mercado de uma maneira um pouco diferente, né? Eu trilho um caminho diferente. Eu não quero que ninguém fique dependente de mim, eu quero que você aprenda a cuidar do seu cabelo. Porque quem convive com o seu cabelo é você, 24 horas por dia. Tu vai colocar essa responsabilidade na mão de um cara que não convive com o seu cabelo, que vê o seu cabelo de vez em quando. Temos pouquíssima informação. O cabeleireiro entende de design, ele vai entender de muitas coisas, né? Mas quem pega no seu cabelo diariamente é você. Você entende todas as fases do seu cabelo. O quinto erro que te impede de ter um cabelo perfeito, de ter um cabelo lindo, de ter um cabelo saudável, é você sempre depender de alguém para cuidar dele. Eu considero isso hoje um erro, tá? Vou dar o exemplo agora, por exemplo, da pandemia. O que aconteceu agora na pandemia? Teve um monte de gente que fez um monte de besteira no cabelo, né? A gente ri, eu brinco, a gente sempre coloca lá uns memes engraçados lá no Instagram, né? Da galera que mete a tesoura no cabelo. A gente ri, brinca e tal com isso, mas, gente, foi desesperador para muita gente. E as pessoas começaram a cortar o cabelo achando que o problema era falta de corte.
né? O problema é que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela precisa fazer em casa, ela não sabe nem qual é a parte dela. Teve gente pintando o cabelo em casa, sozinho, desgraçando, acabando com a cor do cabelo, detonando a saúde do cabelo. Teve gente fazendo corte, cortando franja. As pessoas perderam completamente a noção. Eu preciso fazer alguma coisa no cabelo. Vou fazer o quê? Vou estragar o meu cabelo. Pronto. Então depender de alguém para cuidar do seu cabelo é uma coisa que eu não recomendo, eu considero um erro. Porque sempre que você depender de alguém, o teu cabelo vai ficar na mão dessa pessoa. Você não sabe o que você quer, você sempre vai depender de alguém que lhe diga. E é muito importante que você comece a conhecer o seu cabelo, fazer os seus diagnósticos. Até mesmo isso facilita, inclusive, o trabalho do profissional. Quando você chega e você define o que você quer, né? Você sabendo que o que você quer é algo possível para você, dentro da sua realidade, você está consciente ali, você facilita, inclusive, o trabalho do profissional. É muito mais difícil dele errar. O seu cabelo, ele compõe ali você. E você fica 24 horas. Né? Tem muita gente que fala assim, a maquiagem, você acaba mudando também a imagem, né? Porque eu tenho um lance, um princípio, que é o princípio da liberdade, da autonomia, né? E a maquiagem, ela não fere esse princípio, né? Porque a pessoa, ela não fica dependendo do maquiador o tempo todo. Ela tem lá a sua base, lá o seu pó, o seu rímel, coloca no necessaire, coloca na bolsa, e onde ela quer, ela vai. Na hora do intervalo ali do almoço, escova os dentes, vai lá, dá aquele tapa na maquiagem lá, coloca um gloss e tá pronto. Com o cabelo não pode ser diferente, não deve ser diferente. Então você vai, às vezes, procurar um maquiador profissional quando você vai fazer um negócio, realmente um evento, uma coisa, né? Normalmente no dia a dia quem cuida ali é você que se maquia. Então, você que está sempre em busca de bons produtos, de conhecer, ver como que é a sua pele, fazer os procedimentos ali, os chamados hoje em dia super na moda skincare, né? Da mesma maneira é o cabelo. Você precisa fazer o home care, que é o cuidar do seu cabelo na sua casa também, da mesma maneira. A gente vai falar quantas vezes for preciso. Nada é mais importante do que você ter sua liberdade. É isso que eu quero que vocês aprendam, tá? E isso tem muita relação. Então, eu considero que você depender de alguém o tempo todo para cuidar do seu cabelo, que você não consegue fazer uma atividade só, um lazer, se você não for e fizer, eu considero isso um erro. Claro que um corte, umas mechas, até mesmo uma coloração, fica difícil de você fazer porque é um lance muito técnico, né? Sempre procure um profissional, não faça nada por sua conta em casa. Agora, o home care, o cuidado em casa é essencial para que você mantenha a saúde do seu cabelo. E o sexto erro é você não fazer a bendita da rotina, que a gente sempre fala, rotina de cuidados, né? Se você tiver dificuldade com rotina de cuidados, deixa nos comentários aqui quais são as suas dificuldades para fazer a rotina, que aí eu vou tentar te ajudar, vou dar uma lida e vou tentar te ajudar. Mas, assim, tenta fazer essa rotina, porque se você não faz essa rotina, você não tem como manter o seu cabelo saudável. O cabelo, ele precisa. A nossa rotina hoje ela é muito intensa. A maioria das mulheres tem uma rotina de trabalho muito intensa e que se cuida muito do corpo, se cuida da pele. E eu acredito que o cabelo que você carrega ali, que ele faz ali o seu face frame, ele faz a moldura do seu rosto. Então eu acredito que é muito importante, né? Você não consegue realmente, de fato, ter um cabelo incrível se você não cuidar dele em casa. O erro número 7... Agora eu já lembrei do Maurinho da semana passada. Mito número 5. O erro número 7. Ó, o erro número 7. 7 assim, tá, gente? Mudar constantemente de cor e de textura. Eu lembro que tinha um comercial de uma coloração que aí a amiga via o marido, né, da amiga com a outra mulher. Eu vi fulano hoje, ele tava com a ruiva. Tinha um comercial assim. Não sei se vocês lembram, se chegaram a assistir. Ele estava com a ruiva e a outra amiga fala: mulher, você nem sabe, era eu. Ela não sabe que era eu, não sei o quê. Ou seja, as pessoas com essas sugestões de... né, esses comerciais eram muito engraçados, meu Deus do céu. Com essas sugestões de mudança, leve na brincadeira. Hoje eu tô ruivo, daqui a 5 minutos, né, eu vou lá na esquina, enquanto eu vi minha amiga lá, eu volto e chego, já aplico, já... Gente, não funciona assim. Quando você muda de cor, alguns tons, algumas tonalidades, você não consegue voltar. Você aplicou uma cor, você só consegue ir para outra cor quando você faz uma correção. Por quê?
As colorações que são feitas assim são colorações permanentes. Todas as vezes que um profissional vai mudar radicalmente a sua cor, ele faz uma correção de cor. Você retornar para o que você era, você vai danificar demais o cabelo, né? E isso vai te impedir. Tem gente que fica experimentando cor. Eu sempre falo, gente, ó, é muito legal você experimentar as coisas, não fica se privando de nada. De vez em quando é legal você ir lá e colocar um ruivo no cabelo, coloca o ruivo no cabelo. Mas você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Vai voltar pro loiro como era? Não vai. Muita gente acaba cometendo esse erro. Por quê? As pessoas têm dúvidas. Aquela coisa às vezes não está fechado para ela. Ela não conseguiu definir. Está em dúvida e vai lá e eu vou fazer isso aqui hoje. Aí depois se arrepende. Isso é um erro muito comum e isso impede com certeza que elas tenham o cabelo mais saudável. E então, gente, algo que vocês precisam ficar de olho, né? Define legal uma cor para você e quanto mais você for aplicando, tonalizando naquela tonalidade que você escolheu, teu cabelo vai ficando mais bonito. Gente, o erro número 8 é acreditar em milagres. Quando o assunto é cabelo, eu sou um cara bastante cético nesse sentido. Porque quando o assunto é cabelo, os milagres são esdrúxulos, né? Então quando você vê uma propaganda de um produto que vai fazer um milagre, olha, toma muito cuidado. Porque normalmente é uma cilada. E principalmente quando você quiser resolver um problema que você mesmo causou, às vezes no seu cabelo, ou às vezes um profissional irresponsável, né, ou não muito preparado, foi lá e fez. Sempre que isso acontece, sempre tem um produto que é salvador e que ele vai conseguir resolver aqui. Gente, não faça, entendeu? Não acredite nesse tipo de milagre, tá? Leve o lance dos milagres para outro patamar, para outra área da sua vida, mas tire essa parada do assunto de cabelo, porque o que eu tenho visto tem me deixado cada vez mais cético. O erro número 9 é usar um produto inadequado para a sua necessidade. E como é que isso acontece? Em vez de usar o produto que o seu cabeleireiro indicou, ou que você teve uma opinião técnica a respeito do assunto, você simplesmente é influenciado a usar porque às vezes é um produto da moda. Eu atravessei nesses 20 anos aí, gente, acompanhei muito produto entrando e saindo de cena. E todos eles entravam de cena como se eles viessem realmente refazer a história dos cabeleireiros do mundo inteiro, né? A história da beleza, como se ele viesse revolucionar. E como eu falei para vocês já em outras ocasiões, o nosso departamento de marketing, eles são muito criativos. Para vocês entenderem, eu vou citar o exemplo do BB Cream. Lembra do BB Cream? Se todo mundo falava nisso, aqueles produtos que eles tinham várias funções, depois surgiu o CC Cream, que é assim que eu ouvi falar, tá, gente, disso, lá no salão. E aí o que acontece? A indústria do cabelo começou a fazer a mesma coisa, né? O BB Cream pro cabelo, que é aquele produto que tinha 10 funções, o produto fazia 10 coisas. Hidrata, reconstrói, nutre, não sei o que e tal. Gente, eu aplicava esses produtos, né? Normalmente eu gosto de fazer para mim poder ter uma opinião. E, gente, esses produtos entraram e saíram do mercado, sabe? Todo ano tem uma coisinha, todo ano. É muito importante a tecnologia, porque alguns produtos acabam ficando, alguns produtos você acaba mudando realmente alguma coisa ali, mas ao longo da história eu tenho visto produto entrar e produto sair do mesmo jeito. Então, você tem que usar um produto para sua necessidade, que seja adequado à sua necessidade. Quando você usa um produto só por modismo, você acaba danificando, você acaba não conseguindo, você às vezes deixa de investir às vezes num produto que é adequado para o seu cabelo para investir num produto que está na moda. O que vai acontecer? Você vai acabar deixando esse cabelo carente do que ele realmente precisa. E isso vai te trazer um problema na hora de você conseguir ter o seu cabelo saudável. O erro número 10 é um erro que eu depois vou falar mais profundamente sobre ele. Mas eu quero dar uma pincelada hoje aqui. Acreditar nas mentiras que você vê na internet. Eu poderia passar um dia inteiro, tipo 24 horas, só falando disso aqui. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, sobre os 10 mitos. Mitos que na verdade eram coisas, surgem do folclore popular, da cultura, as pessoas inventam aquilo, né? Aí, por isso que eu falei, são 10 mitos, né? 10 crenças que as pessoas têm.
é diferente de mentiras que a gente vê na internet. As mentiras, normalmente, elas são faladas por profissionais. Só me desculpem, mas eu tenho que falar assim, eu não arrumei um jeito mais bonito de falar isso. Profissionais. Profissionais. O que são profissionais? Gente que ganha dinheiro para mentir. Ganha dinheiro para mentir. Como é que essas mentiras são contadas? As mentiras, para elas serem contadas, elas têm que ter um pouquinho ali de verdade. Sabe quando o sujeito está mentindo para você e você sabe que o sujeito está mentindo e o cara... a mentira deslavada. Né? Aí você consegue identificar. Mas as mentiras da internet em relação ao cabelo não são mentiras deslavadas. São grandes mentiras, mas elas são muito bem arquitetadas. Porque alguém está lucrando com aquilo. Então, o que eles fazem? Colocam um pouquinho de verdade. Eu vou citar uma para vocês entenderem. Vocês lembram do óleo de argan? Gente, aquele óleo que era extraído da argânia, né? Uma semente. O fruto é uma semente chamada argão. Né? Tô falando assim, transliterando para o português, para a gente entender. Né? E tinha a famosa foto das cabras em cima do pé de argânia, né? E elas comendo ali a polpa. Aquele caroço ele era seco, depois ele era retirado e aquelas castanhas ali eram quebradas, né? Depois daqui a polpa era extraída e aquilo lá virava um óleo. Gente, eu vou falar para você coisas que eu estudei sobre, que veio gente para me falar sobre, eu fiz cursos na época sobre isso. Para você fazer um litro de óleo de argan, é necessário 100 quilos da castanha, da fruta lá, pra você conseguir fazer. 1 litro. 100 quilos, gente, 100 quilos é muita coisa. E aí o negócio ele tem um preço altíssimo. E ele é usado, o óleo de argan, ele é usado na culinária lá. Aí é daqueles óleos que tem multifunção, sabe? Que serve para um monte de doenças, é antioxidante, é aquele monte de coisa que a gente lê que tá lá. E como é que isso veio parar no cabelo? A galera descobre, né? Aliás, colocar comida em cabelo hoje é um negócio, né? É uma moda que eu não sei quando é que vai acabar, né? Inclusive, muitas fraudes na época foram descobertas. Porque você importar um negócio desse de lá, do Marrocos, é muita grana para você importar. Então, só realmente as marcas que realmente investiram pesado, né? Aquela marca Moroccan Oil, por exemplo, que é o óleo de Marrocos, né? É uma marca que cresceu muito e vendeu muito, mas eles realmente tinham, né, o produto e tal. Houve muitos boatos na época, mas realmente tinha o produto, agora em pequenas quantidades. O óleo ele é conhecido como o ouro líquido. Tu imagina o preço disso? Aí a gente comprava ali no supermercado por 15 reais. Você acha que tem condições de funcionar um negócio desse? Você acha que isso não é mentira? Isso é mentira. Aí a galera vende isso nos sites, diz, né? Porque assim, a argânia, ela é uma árvore que pode durar até 200 anos, né? E ela diz que é uma árvore que dá no meio daquelas regiões áridas, né? Secas ali, praticamente no deserto ali. E por isso que chamou a atenção, né? Porque ela consegue ficar ali, naquela região bem árida, durante muitos anos, ela consegue viver 200 anos, isso é o que se diz, tá, gente? Eu tenho acesso à informação do mesmo jeito que vocês. E aí, por isso, eles consideram esse óleo muito potente, muito bom, que ele vai recuperar muito o seu cabelo, né? Mas não vai ajudar o seu cabelo a viver 200 anos, entendeu? Então, essas mentiras, essas coisas que acontecem, as pessoas dizerem que o produto é revolucionário, que ele vai trazer, ele não vai, ele é um produto como qualquer um outro. Né? Foi assim com óleo de argan, foi assim com óleo de coco, a ficha já está caindo, sabe, para muita gente. O prejuízo que você tem financeiro, achando que você vai comprar um produto que vai resolver o seu problema, é muito grande também. Né? A decepção que você tem é muito grande. Né? Tudo isso te impede de você ter um cabelo legal, conquistar um cabelo legal. Então parte para aquilo que é mais específico, sempre procura a orientação de um profissional. Gente, se você filtrar direitinho a informação, você vai conseguir chegar na verdade, porque você vai ver os resultados. Procura os resultados daquelas pessoas que realmente têm um cabelo incrível, que você vai conseguir saber como é que foi, tá? E até porque também eu tô falando dos profissionais, tá, gente? Eu não tô falando daquela pessoa lá que é, sei lá, enfim, digital influencer e que tem um cabelão lá e bonito
e aí você vai ver o que ela fez no cabelo dela fazer no seu. Isso, péssimo. Isso também eu caracterizo como uma fake news, como uma mentira, porque não dá. Às vezes a pessoa tá lá até na boa intenção, olha gente, eu já vi muito, assisti muitos vídeos já assim. Gente, eu fiz o meu cabelo, funcionou, testa aí, vê se serve pra você. A pessoa pega o negócio ali como se fosse uma lei, vai lá, compra tudo e coloca tudo no cabelo e tá tudo certo. Né? Então, torço para que vocês consigam filtrar cada vez mais as informações que vocês veem na internet, para que esse erro seja corrigido e você consiga, enfim, conquistar o seu cabelo saudável. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Agradeço demais, mais uma vez, sua companhia. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas. É um vídeo didático, fala sobre as 10 coisas, você vai conseguir entender muito melhor. Eu acredito que tá fácil para você entender. Assim você vai aprender a não cometer esses erros e conseguir conquistar o seu cabelo saudável. Muito obrigado. Estaremos aqui sempre com você. Até semana que vem. Beijo.